Olá, gente, eu sou o Mike, eu trabalho com o Marcelo aqui na Day Trading Academy. Aqui, realmente, eu estou aqui em casa, finalmente, depois de toda aquela viagem, né? Hoje é final de terceira semana de junho e precisamos dar uma retrospectiva daquelas coisas que aconteceram esta semana. Que semana? Muita coisa que aconteceu afetando os mercados. Vamos lá? As ações norte-americanas estavam em alta na segunda-feira e os futuros estavam em alta na terça-feira, né? Já há esperanças que a Reserva Federal dos Estados Unidos ia cortar taxa de juros já em julho. Tá chegando muito rápido, todo mundo está esperando há muito tempo e finalmente parece que vai acontecer. As ações subiram na terça-feira, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares do mundo, quando o sentimento positivo sobre comércio tomou conta do mercado. O índice norte-americano Dow fechou quase 1% e meio mais alto após a notícia que o presidente Trump e o presidente Xi da China se reunirão na cúpula G20 que está chegando. Os mercados dos Estados Unidos continuaram subindo na quarta e quinta-feira, ainda esperando uma redução na taxa de juros. Na quinta-feira, Irã derrubou um drone dos Estados Unidos. Os mercados reagiram de maneira, claro, negativa, esperando guerra iminente. Petróleo imediatamente subiu 3% e o presidente Trump apaziguou a situação, dizendo-se aberto à possibilidade que tudo aconteceu em erro. Mas agora ele está sendo atirado pelo partido de oposição nos Estados Unidos, dizendo que ele é fraco, né? Então, se ele tivesse agido, ele teria dito que ele quer guerra logo, né? Ele não consegue ganhar, não. Na sexta-feira foi revelado que um ataque retaliatório foi planejado. Faltando 10 minutinhos antes de abrir fogo, o presidente Trump parou a operação. Os mercados ficaram laterais para positivo. Índices dos Estados Unidos ficaram mais altos para a semana. Dow subiu 2,4%, S&P 500 2,2% e o Nasdaq encerrou a semana 3% mais alto. As bolsas de valores globalmente atingiram altas de 2 semanas na quarta-feira, com os investidores apostando em uma onda mundial de estímulo ao Banco Central, com expectativas de que os Estados Unidos e a zona do euro apresentem cortes na taxa de juros e mais compras de títulos do governo já em julho. A maioria dos mercados mundiais subiu na quinta-feira depois que a Reserva Federal dos Estados Unidos sinalizou que provavelmente reduziria as taxas de juros em julho. O dólar está caindo, rendimentos de títulos de referência estão caindo para mínimos de vários anos. A curva nos Estados Unidos dos títulos entre 2 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos já está invertido e está ficando mais e mais invertido. Brasil não está ficando de fora. O Copom, Comitê de Política Monetária, sinalizou esta semana a possibilidade de redução de taxa de juros no Brasil também, né? Então, impulsionado por isso e melhoria também na situação de Petrobras devido àqueles ataques e instabilidade no Médio Oriente. Está aumentando muito o preço de petróleo, também algumas decisões já boas, assim, umas reformas domésticas. Então impulsionou Ibovespa, registrou recorde de alta na sexta-feira, ultrapassando 102 mil pela primeira vez. Então, parabéns, Brasil, Para a semana nas Américas, Brasil ganhou, subindo 4,1%, só a Argentina que baixou depois daquele número de 13% positivo semana passada, baixou essa semana só 0,5%, mas foi o único índice das Américas que ficou negativo esta semana. Na Europa, tudo azul também, o índice da Itália subiu mais com 3,8%, a Espanha teve menor ganho, subindo somente 0,4%. Na Ásia, Hong Kong subiu 5%, com certeza em felicidade da resolução positiva daquelas manifestações, aquela coisa
da China de interdição ou extradição para a China, né, para ser julgado na China. Então isso foi rejeitado e finalmente assim aceitado pelo governo Hong Kong. Café infelizmente não brasileiro, mas a China também aumentou 4,2%, da região toda somente a Índia que baixou e somente por 0,8%. Bitcoin subiu acima da marca de $9.000 pela primeira vez desde maio de 2018, atingindo uma alta de mais de $9.400, impulsionado pelos planos de Facebook de lançar também uma criptomoeda. Então, sentimento de criptos, por enquanto, está em alta. Legisladores dos Estados Unidos de ambos os partidos políticos agora estão formando um grupo crescente de pessoas que estão pedindo audiências sobre essa criptomoeda de Libra no Facebook. O Facebook está juntando todas as empresas importantes e parece que realmente tem feito suas pesquisas boas e assim o plano desse negócio muito, muito bem. Realmente parece que tem toda a possibilidade de sucesso. Essa Libra realmente é muito bom, né? Mas agora são os políticos que estão dizendo, peraí, ninguém consultou com nós. Bitcoin ganhou quase 20%, 19,6% essa semana, quase alcançando 10 mil. Há quanto tempo que não tem estado em 10 mil? Eu acho que foi ano passado, né? Só essa semana subiu desde 8.300 para fechar a semana em 9.920. Caramba, está subindo, né? Na quarta-feira, a Reserva Federal dos Estados Unidos manteve as taxas de juros entre 2,25% e 2,5%, mas não contrariou dicas de 2 cortes potenciais de taxas em 2019, enquanto continua a pesar o momento certo para agir em meio ao presidente, né? Políticas políticas comerciais de Trump, né? Tem que avaliar o momento certo, né, com toda a guerra comercial que está acontecendo. O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, sinalizou nesta terça-feira sua vontade, mais uma vez, de aumentar o estímulo monetário se as condições econômicas não melhorarem, fazendo com que o euro caia ainda mais. Quantidade de títulos do governo da zona do euro com rendimentos negativos aumentou novamente em junho. Atualmente, rendimentos negativos representam mais da metade do total dos títulos, quer dizer, do total do dinheiro negociado, né? Não necessariamente o total, metade do total dos títulos em si, entendeu? Né? Então, é uma onda mundial, né, que tá dizendo, não, vamos abaixar essas taxas de juros, vamos abaixar. E depois disso, vai fazer o quê? Né? Então, até parece que tá combinado, algo combinado com todos os governos, dos governadores dos bancos centrais desses países do mundo. É interessante isso, né? Fica de olho. Eu fico suspeito de toda essa ação coordenada, né? Já está muito tarde nos Estados Unidos para plantação de milho devido a dilúvios de chuva. Um amigo meu postou esta semana que só agora que acabou de plantar, está muito, muito tarde. Isso tem forçado o Departamento de Agricultura a cortar suas estimativas de colheita em seu relatório de junho. Muitos outros amigos meus nem conseguiram plantar esse ano. Está dependendo em seguro de safra. É apenas a quarta vez que o Departamento de Agricultura tem cortado essa estimativa de colheita desde o ano 2000. É interessante isso. Na terça-feira, petróleo subiu no seu maior ganho em 5 meses. Então, eu ia comentar que essa baixada, esse cortar nos estimativos nas estimativas da safra esse ano, então tem implicação para o Brasil, especialmente também, que eu vim da terra de soja, de milho, de gado, né, dos Estados Unidos, então eu sei que isso, o que melhora para os Estados Unidos às vezes é difícil para o Brasil, e às vezes uma safra difícil nos Estados Unidos são boas notícias para a safra do Brasil. Na terça-feira, o petróleo subiu no seu maior ganho em 5 meses, quando a OPEP e seus aliados
aliados, principalmente a Rússia, não negaram suas intenções de estender cortes de oferta para apoiar os preços, tá? Lutando aí nesse OPEP, ele fecha a torneira agora. Tudo isso para ser... o problema é que eles podem fechar a torneira para aumentar os preços, mas isso também diminui sua participação no mercado. E os Estados Unidos está produzindo tanto que vai preencher essa lacuna, entendeu? Né? Tudo isso para ser decidido definitivamente numa reunião da OPEP em julho. A OPEP vai falar com o OPEP para decidir, OPEP, o que vamos fazer? Futuros aumentaram em 4,6% só naquele dia, reagindo à derrubada de um drone norte-americano sobre o Estreito de Hormuz. Os preços do petróleo subiram 3% na quinta-feira e mais 1% na sexta-feira. Quanto tempo desde que temos visto um aumento desse petróleo dos Estados Unidos? Encerrou a semana 9,8% mais alto, fechando a semana em 57 dólares e 43 dólares centavos o barril. O Brent internacional subiu 6,1% até 65 dólares e 35 centavos. Vamos para ouro, né? Preços de ouro caíram ainda mais na segunda-feira depois de recuarem de uma alta de mais de 14 meses na semana anterior, devido a dados econômicos otimistas que os Estados Unidos, que temporariamente abaixaram as expectativas que a Reserva Federal ia aliviar as taxas de juros, né? Mas agora está de volta na mesa. Na quinta-feira, redução iminente nas taxas deprimiu o dólar, impulsionando o ouro 2%. Para o dia, registrando recorde de mais de 5 anos. O ouro encerrou a semana 3,9% mais alto, fechando por volta de 1.400 dólares, e prata também foi levado nessa onda, subiu quase 3%, 2,9% para 15 dólares e 42 centavos. O presidente Trump oficialmente iniciou sua campanha para a reeleição em 2020, alertando que, na sua opinião, né? Ele diz assim: eu posso estar errado, eu posso estar certo, mas muitas vezes eu estou certo. Alertando que, na sua opinião, os Estados Unidos enfrentariam uma queda épica no mercado de ações caso ele não fosse reeleito, né? É a ameaça? Eu acho que não, né? É só a opinião dele, mas ele tem que aguentar os próximos 2 anos, entendeu? Os próximos 1 ano e meio antes da eleição, porque o mercado tem boiado tanto, tem subido, que né, se tiver uma correção, né, muito menos uma recessão, se tiver somente uma correção, ele vai ter que engolir isso também. Ele está reivindicando o aumento, vai ter que engolir também a correção. O mercado acionário geral está 30% mais alto desde sua eleição em 2016. No Reino Unido, parece que o Boris Johnson é o candidato para primeiro-ministro com mais apoio para substituir Theresa May. Um rival antigo resolveu apoiar o Boris com sua promessa de tirar o Reino Unido da União Europeia até dia 31 de outubro. Boris ganhou 40% dos votos numa segunda rodada de um concurso recente, mas saiu na notícia ontem à noite que ele teve um problema doméstico, tinha que estar chamado polícia para seu apartamento, que ele teve problema com mulher, gritaria e tudo isso, mas parece muito algo que... a polícia chegou ao AP dele, e realmente a AP dela parece, né? Mas ele assim, não são casados. Ele deixou a mulher dele para essa moça, então é muito fofoca e tal. Mas parece muito que chegaram a ir ao AP dele e disse: não, tá tudo bem aqui, não tem problema não sei o que é isso, não, tá tudo ok. Mas houve uma gravação de toda aquela gritaria e tudo. Então parece que o partido de oposição tá muito bravo por aí, né? Ele claro que a posição quer que isso saia na notícia e tudo isso, mas ninguém está fora ninguém está acima dessas dificuldades, tem que lidar com isso na sua vida particular também. Os países da União Europeia estão em desacordo sobre a ideia de Albânia e a Macedônia do Norte entrarem no bloco. Chipre, cuja economia colapsou
né, faz pouco tempo e teve que ser resgatado. Agora Chipre está ameaçando vetar qualquer acordo. Por quê? Sobre o alargamento proposto, porque não está gostando da postura atual da União Europeia de permitir Turquia a perfurar para petróleo em águas reivindicadas por Chipre. Problema é complicado, bastante complicado. Eu pesquisei um pouco sobre isso esta semana. Complicado porque Turquia não reconhece a autonomia estatal de Chipre. Isso é algo que aconteceu, tipo, Chipre diz que invasão, Turquia diz que não, simplesmente está protegendo os interesses de pessoas da Turquia. São turquistas? Não sei, que eu não moro por aí. Desculpa qualquer pessoa que é um turquista por aí, ou chiprista, chipriano, né, que parece que o Turquia diz que não, a gente só está protegendo nossos interesses e diz que Chipre faz parte do seu território. Chipre diz, não, somos o território nosso, entendeu? Então tá complicado por aí. Líder de Hong Kong, Carrie Lam, sinalizou o fim de uma polêmica lei de extradição que tinha promovido e depois adiou como resultado de alguns dos protestos mais violentos desde que a colônia britânica retornou ao domínio chinês em 1997, né? Mais de 2 milhões de pessoas, um terço da população estava nas ruas, porém a Lam se recusa a renunciar. Pelo menos ela recusou, ela adiou. Diz que ela adiou, eu acho que ela cancelou, né? Eu acho que não vai ser mais aceita essa proposta, não. Presidente Putin, que está em poder desde 1999, está ficando velho, mas ainda caçando urso assim, a cavalo e sem camisa, né? Velhinho. Velhinho baixinho, disse aos russos que há sinais de que 6 anos de queda nos salários reais que afetaram a popularidade dele, pessoas estão ficando de mal com ele, entendeu? Eles estão chegando a um fim. Ele disse, não, esse período, essa temporada está a um fim, você pode gostar de mim mais agora. E que um novo programa governamental proporcionaria padrões de vida mais altos. Tá bom, ditador? Muito bom. As companhias aéreas na Europa estão sob pressão. Linha aérea alemã, divulgou um alerta de lucro, citando o mercado saturado na Europa, né, e a concorrência de rivais de baixo custo. Suas ações caíram mais de 12%, levou a Air France, a Air France também caiu mais de 3% junto. Com Lufthansa. Huawei, gigante de equipamentos telefônicos e de telecomunicações da China, disse na segunda-feira que uma proibição de exportação dos Estados Unidos forçará a empresa a falhar as previsões de receita por cerca de 30 bilhões de dólares nos próximos 2 anos. Mas uma empresa tão grande assim, não acredito que consegue engolir 30 bilhões de queda de receita, né? Mas consegue fazer. Interessante isso. A Boeing elevou sua previsão de 20 anos no futuro do segmento de aeronaves de passageiros em 3%. Interessante para a Boeing, que tem sofrido muito nessas últimas semanas. Mas a Boeing tem melhores notícias também. Os líderes chineses argumentam que seus cidadãos são mais acostumados a condições difíceis da vida e, portanto, podem sobreviver mais tempo que os americanos no caso de uma guerra comercial prolongada, né? O mundo tem essa ideia de americanos como gordos, e assim, não acostumados à dificuldade e tal, mas a China está sinalizando, não, a gente aguenta mais do que os americanos, sim, e se chegar ao nível de provação e tal, os americanos, sem provação, né? Interessante. Mas há sinais de um crescente sentimento de descontentamento e inquietação com a desaceleração econômica da China, que está se aprofundando ainda mais. Quer dizer que pessoas estão ficando até aqui com o governo e até aqui com a situação de guerra comercial, e tudo isso
Mas frequentemente temos que levar essas notícias da China pensando, será que é isso mesmo que está acontecendo? Ou será que é isso que a China quer que o mundo entenda, né, que talvez não seja a verdade verdadeira na rua? Depois de 20 anos de negociações, o Pacto Sul-Americano Alfandegário, o Mercosul e a União Europeia, depois de 20 anos de negociações, estão enfim perto de um pacto de livre comércio maior já negociado com a União Europeia em termos de reduções tarifárias, diz o ministro brasileiro de Relações Exteriores, né? Quer dizer que não somente os Estados Unidos e a China tá nessa onda de guerra comercial, assim, negociando as tarifas e tudo isso, mas o resto do mundo está dizendo, a gente deve aceitar isso também, acertar isso também. O acordo servirá como um poderoso contraponto às crescentes tensões no comércio global. Finalmente, boas notícias por aí. A Índia está entrando no jogo, ameaçando impor tarifas mais altas em 28 produtos dos Estados Unidos. Eles dizem, a gente pode jogar esse também, que incluem amêndoas, maçãs e nozes. Vão ficar mais caros. Isso segue a ação dos Estados Unidos para acabar com o acesso preferencial indiano ao mercado dos Estados Unidos. Comércio bilateral entre os Estados Unidos e Índia tem aumentado 700% desde 2001. Né? Então tá dizendo, a gente consegue fazer assim, arriscar um pouco aqui. O superávit comercial da União Europeia em bens para com os Estados Unidos aumentou nos primeiros 4 meses de 2019, né? Eles estão próximos, entendeu? Trump já negociou com o Canadá e México agora tá jogando bola. Agora China, depois de terminar com China, o Trump vai para a Europa, eles sabem disso, né? Esse superávit é um aumento de quase 5% em comparação com o mesmo período de 2018, enquanto seu déficit agora, a União Europeia, presta atenção ao que os Estados Unidos está fazendo também, porque seu déficit com a China cresceu quase 7% no mesmo período. Sentimento otimista de investidores está sendo afetado pelo anúncio de Trump que ele terá uma reunião prolongada com o presidente chinês Xi Jinping na cúpula G20. Negociadores americanos e chineses devem retomar as negociações na quarta-feira, que parecia que estava parado, né? Mas a China está sinalizando que eu acho que a gente precisa, vamos voltar à mesa. A China diz que resultados positivos são possíveis, né? Ok, tudo bem. Uma semana depois de escapar por pouco novas tarifas norte-americanas sobre suas exportações, o México ratificou o acordo comercial USMCA, os Estados Unidos, México, Canadá, entendeu? O USMCA destinado a suceder o NAFTA, embora os Estados Unidos e o Canadá ainda tenham que fazer o mesmo, né? Tá chegando. O novo acordo é particularmente importante para a indústria automobilística, elevando proporção desde 62,5% a 75% de componentes de um carro, né, que precisam ser produzidos dentro do bloco para que um veículo se qualifique para o acesso isento de impostos. Então, isso quer dizer que mais empregos vêm de fora, onde estão agora sendo produzidos esses componentes de volta para, pelo menos, as Américas, o polo USMCA. Né? Uma empresa na Flórida está desenvolvendo sistemas de reduzir ou eliminar a necessidade de motoristas em caminhões, estabeleceu um recorde para mais rápido veículo não tripulado em uma estrada pública, onde seus caminhões atingiu quase 90 km por hora, mas sem ninguém a bordo. Né? Presta atenção, caminhoneiros, né? Que é assim que tá mudando a indústria. Financiamento é cada vez mais difícil para fabricantes chineses de veículos elétricos. Por quê? Porque o mercado está saturado, né? Eles têm que lutar entre si para realmente ganhar proeminência. Complicando isso, o governo está reduzindo ou eliminando os subsídios. Desculpa, o Paris Air Show, né? A exposição de aviação do Paris, começou na segunda-feira. Porque isso é importante, porque se lembra,
que há uma grande batalha entre Boeing e Airbus, né? Embraer faz parte, né? Embraer, uma parte da Embraer foi comprada por Boeing, né? E agora depois disso, depois dessas boas notícias, e Boeing estava em alta, né? Ou depois disso tiveram aquelas duas quedas mortais. A expectativa era que seria mais difícil este ano para a Boeing, que teve que interromper as entregas de seu 737 MAX após essas duas quedas mortais, né? Que é a hora de Airbus e Boeing dizer, nós ganhamos 50 pedidos de novos aviões e tal. Assim vai melhorar ou piorar a situação acionária dessas empresas, né? E outras empresas de aviação também, mas principalmente essas duas empresas são em foco. A Airbus ganhou seu primeiro pedido para um novo modelo a jato de longo alcance, o Airbus A321 XLR. XLR diz Extra Long Range, né? O alcance muito mais. É uma encomenda por 27 aviões como parte de um contrato maior de 100 aviões no valor de 11 bilhões de dólares. No entanto, na terça-feira, a Boeing conseguiu um grande impulso para seu problemático 737 MAX, né, que está tudo em terra, né? Ainda parece que a aviação, a FAA está agora aprovando daqui a uma semana, 2 semanas, né, a melhora, o conserto daquilo que foi errado, já que o International Airlines Group anunciou que planeja comprar 200 desses aviões. Eles acreditam que esse avião vai ser muito, muito bom, né? Até melhor que a Airbus A321 XLR. IAG, esse International Airlines Group, é proprietário de Aer Lingus, que é da Irlanda, British Airways, da Iberia, da Espanha, né, e de outras transportadoras europeias, né. 200 aviões, né? Muito, muito bom para a Boeing. A Giant Manufacturing Company, maior fabricante, é gigante, né? Maior fabricante de bicicletas no mundo, assim que ouviu em setembro que o presidente Trump ameaçar tarifa de 25% sobre as exportações chinesas para os Estados Unidos, começou a transferir a produção de encomendas com destino fora de China para sua base em Taiwan. É só um exemplo de uma tendência crescente de empresas norte-americanas que estão agora transferindo operações de manufatura para fora da China. Vai ter implicação para muito tempo da China, que essas empresas agora estão pensando, não, essa guerra comercial não está acabando muito rápido não, e vai mudar toda a topografia do mundo. Então está mudando todas as suas fábricas para fora da China. Vai ter grande efeito isso. A Apple até está pedindo a seus principais fornecedores que avaliem as implicações de custo de transferir de 15% a 30% de sua capacidade de produção da China para outros lugares no Sudeste Asiático, enquanto se prepara para uma reestruturação fundamental de sua cadeia de fornecimento. A Arábia Saudita também começou a conversar com a Toyota há 2 anos para construir uma grande fábrica de automóveis, mas não está dando certo não. Como parte do grande plano do Crown Prince, o príncipe Mohammed bin Salman, aquele cara que semana passada encontrou finalmente a pintura dentro do seu iate, né? De afastar o reino das receitas de petróleo que está ficando, a Arábia Saudita agora é menor, é muito, assim, tá ficando menor e menor, cada vez menor nesse mundo de petróleo. Ainda é bom, mas ele está dizendo, nós precisamos diversificar, criar mais empregos para jovens sauditas. As negociações não parecem que vão bem, né? A Toyota está dizendo, acho que não, devido a altos custos trabalhistas, o mercado interno pequeno demais e falta de suprimentos locais. Tem que ter isso para a fábrica, senão é mais caro produzir por aí, é mais barato produzir para fora e importar, entendeu? O impasse político e militar dos Estados Unidos com o Irã endureceu, já que narrativas conflitantes, não estamos nem falando sobre o drone, agora estamos falando daqueles navios, né? As narrativas conflitantes sobre um par de ataques a navios petroleiros perto do Golfo Pérsico aumentaram as tensões regionais, e Trump prometeu que o Irã não poderá, assim,
não poderá afetar ou fechar a principal via marítima de petróleo. A gente não vai permitir isso. Você pode ser bravo, você pode chorar por aí, gritar e ser chato como criança, mas a gente não vai permitir que feche essa via marítima de petróleo. A evidência forense de vídeo está cada vez mais colocando em dúvida a negação do governo iraniano. A gente não fez nada que é isso, não. Veja só, Irã nem quer ouvir dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está pedindo que o diplomata japonês comunica-se para os Estados Unidos com Irã. Então, esse diplomata japonês estava dentro do escritório, dentro da reunião com o Irã para divulgar, para passar a mensagem dos Estados Unidos. Foi justamente então que o navio japonês foi atingido. Que ofensa, Irã. Para com isso, né? Se quiser melhorar sua situação no mundo, nós sabemos que sua economia também está em grande contração. A situação está mais ruim para você. E agora, depois desse drone ser atingido, caramba, está em situação ruim. A Argentina não descarta um ataque cibernético depois que o presidente Macri chamou de um apagão de energia sem precedentes que atingiu 5 nações sul-americanas, inclusive o Brasil, no domingo. Tudo começou com uma falha ainda inexplicável da rede elétrica que levou a interrupções tanto no Brasil quanto na Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Poxa, né? América do Sul, hackers. Vantagem, hackers. No entretanto, pássaros, né, provocaram um incêndio em uma das maiores fazendas de energia solar da Califórnia, atingindo 84% da capacidade da geração do California Valley Solar Ranch. Não danificou painéis solares na usina de 250 megawatts, mas os postes e cabos de distribuição precisarão ser substituídos. E isso vai levar tempo, né? Energia verde, pássaros. Vantagem? Pássaros e hackers, né? O Irã informou nesta segunda-feira que planeja violar os limites de enriquecimento de urânio em 10 dias, levando os Estados Unidos a acusá-lo de chantagem nuclear. Mas não está melhorando sua situação não nesse mundo, né? Mas acrescentou que os países europeus ainda têm tempo de salvar o acordo nuclear que define essas restrições. Então, os Estados Unidos está sendo chato demais, né? Claramente, o Irã está tentando contornar as sanções dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está sendo chato demais, ou será que o Irã já tem demonstrado ao mundo suficientemente que nem é confiável com munições convencionais e muito menos com capacidade nuclear, né? Resto do mundo também deve acordar e lembrar que Irã com armamento nuclear não são boas notícias não. O México vai mobilizar as forças da Guarda Nacional na sua fronteira sul com Guatemala esta semana, prometeu reprimir os traficantes de seres humanos. Depois de cerca de 800 pessoas foram encontradas em contêineres de transporte para a fronteira dos Estados Unidos. Imagine, pleno verão, quer dizer, ontem foi primeiro dia de verão no hemisfério norte, né? Para vocês no Brasil tá ficando com o casaco, eu sei, mas está preso dentro de um container para fazer no verão, para fazer a viagem atravessando o México do sul para norte para ser traficado para dentro dos Estados Unidos, né? As sanções de presidente Trump já estão salvando vidas, né? Que agora o México está prestando atenção a esta situação horrível, né? De traficando em seres humanos, né? Quantas pessoas iam morrer de calor dentro desses contêineres? Incrível isso. A Rússia disse aos Estados Unidos na terça-feira para abandonar o que chamou de planos provocativos para enviar mais tropas ao Oriente Médio. Quem está provocando aqui? Quem está provocando é Irã.
para suspender ações que pareciam uma tentativa consciente de provocar uma guerra real com o Irã, né? Os Estados Unidos está provocando o Irã? Não, a Irã que está explodindo o navio petroleiro, está atirando o drone, está dizendo que a gente vai violar esse acordo né, nuclear. Se lembra daquela semana passada, a pintura que finalmente foi achada dentro do iate do Mohammed bin Salman, né? Uma pintura de 400 anos de idade foi encontrada no sótão no sul de França, isso faz 5 anos agora, mas agora vai para leilão, né? Vai embaixo do martelo, né? É Judite decapitando Holofernes. Aí eu queria essa pintura para minha casa, né? Judite decapitando Holofernes é uma história apocrifal da Bíblia, né? Dos livros que realmente não fazem parte da Bíblia, mas atribuída essa pintura ao mestre italiano Caravaggio em leilão 27 de junho. Se quiser comprar, você ainda tem tempo. Valor estimado, você tem que levar né, talão de cheques, porque o valor estimado está até 175 milhões de dólares. Então, né? Pensa bem antes de comprar. Para seu barco, seu iate, você pode colocar por aí. Pelo menos o Mohammed bin Salman não está escondendo dentro do seu iate essa pintura. Bernard Arnault, a pessoa mais rica da Europa, acaba de se juntar a Jeff Bezos e Bill Gates, né, como uma das pessoas mais ricas do mundo. Agora padrão nem milhão de dólares, nem bilhão de dólares, mas 100 bilhões de dólares para ser uma das pessoas mais ricas do mundo. Mas boas notícias, o clube está aberto, né? Tá aceitando mais membros, né? Seu patrimônio desse Bernardo, seu patrimônio líquido aumentou quase 32 bilhões de dólares somente em 2019, né? Nem chegamos à metade de 2019, ele acrescentou metade do seu patrimônio líquido, metade ele acrescentou para chegar a pelo menos 100 bilhões de dólares. Se ele pode fazer, então todos nós também podemos fazer. Então, boa sorte nisso. Eu vejo você no clube de 100 bilhão, tá?